Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, nós temos a presença do advogado Rogério Conde, gentilmente atendendo ao nosso pedido. A presença também do Luiz Antônio Paiva dos Reis, presidente da ASECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. O Rogério, que também tem uma relação com a Ingeterpa, não é? E há uma preocupação muito grande de vários setores da sociedade quanto à discussão, primeiro, dos impactos das grandes construções, dos grandes prédios na nossa cidade. Nós temos um exemplo no Brasil, que é o balneário de Camboriú, um exemplo negativo de como a construção, de uma forma desenfreada, pode trazer transtornos para a sociedade. Eu acho que essa é uma preocupação que a ASECOB deve estar tendo, e agora com o Luiz Antônio, presidente da ASECOB, uma nova diretoria, se discute o que a ASECOB, que os construtores querem para a cidade. Boa tarde, obrigado pela participação, Luiz. Boa tarde, Augusto, eu que agradeço a participação. Sim, a gente discute muito esse crescimento, que a gente pode ver não é só na área da construção. A gente está falando de um crescimento do país, de um desenvolvimento. Nós passamos aí 30 anos estagnados. Eu acho que Santos, comparando a Camboriú, é uma situação diferente. A cidade já tem uma estrutura muito maior que tinha Camboriú, já vem com plano diretor há 10 anos reestruturado, já há 13 anos, né? Desde 98. Então acho que a situação é um pouco diferente. Se fala muito, não, esse crescimento desenfreado. Eu acho que não é um crescimento desenfreado. É porque ele ficou muito tempo parado e hoje as obras assustam. Existem muitas obras? Existe. Mas como em Santos, como em São Paulo, como em Campinas, como em São José, como em todas as grandes cidades e médias cidades. E a nossa cidade tem uma situação favorável atualmente, né? Hoje nós temos aí o pré-sal, nós temos um porto, um crescimento estimado de triplicar a capacidade em 10, 15 anos. Então acho que tudo isso alavanca também a área da construção civil. Você falou uma verdade. Por algum tempo a cidade de Santos ficou estagnada, eram poucas as construtoras, né? Você contava nos dedos, às vezes de uma mão, o número de construtoras que investiam na região. Exatamente, as que investiam na região eram as construtoras da cidade. É verdade. Como é exemplo aí da Ingeterpa também, da Prédio Center, que investiam na cidade. Agora temos construtoras do Brasil inteiro. Santos é uma cidade que tem um atrativo muito grande, pela própria qualidade de vida da cidade. Então isso daí não é um crescimento desenfreado, é uma realidade do país, está vivendo um bom momento o país. Rogério, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Eu coloquei o exemplo de Camboriú, preocupado porque há naturalmente o impacto, né, dos prédios, a construção de muitos prédios próximos. Você acha que o plano diretor, inclusive nesse novo momento, nessa discussão, a Câmara em breve vai estar discutindo as propostas nesse plano diretor, você acha que o plano diretor que Santos vai adotar vai colocar limites, não é? Para que as obras possam atender às necessidades da sociedade? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Luiz, aos nossos telespectadores. Eu não digo que imponha limites, eu acho que o plano que já está em vigor, o plano antigo, ele vai ser reformulado agora em alguns pontos, ele já impunha alguns limites e agora ele está se adequando. Como o Luiz falou, a nossa cidade ela já é provida de toda a infraestrutura, então nós já temos, a cidade ela já está preparada. Eu acho que esse plano, ele é um plano que está sendo feito com a intenção de se melhorar e de se preservar a qualidade de vida. Eu faço algumas críticas a ele, eu entendo que ele poderia ter sido um pouco melhor discutido, apesar de nós escutarmos alguns vereadores e alguns próprios membros do Poder Executivo dizendo que foi conversado e foi discutido tudo que se tinha que discutir, mas eu acho que alguma coisa poderia ter sido mais bem detalhada, esclarecida junto aos empresários.
Eu acho que algumas coisas, pequenos detalhes, mas acho que é o que... Você sabe que você está comentando uma questão que eu já ouvi de outros setores, né? Que o plano, e até uma coisa curiosa, as audiências públicas que a Câmara promoveu levaram muito mais pessoas que as audiências da Prefeitura. Né? Exatamente. As audiências da Prefeitura levaram lá um número, as da Câmara levaram 3 vezes mais. Primeira pergunta, será que as audiências públicas que a Prefeitura realizou foram bem divulgadas? Né? Foram divulgadas a contento? Porque essa diferença, e tinha gente que nem sabia que estava sendo discutida o plano diretor. Então essa é a primeira questão. Segundo, você tocou num ponto importante. Eu já ouvi de outros setores profissionais dizerem o seguinte: faltou audiências específicas. Olha, audiência com o pessoal da área de engenharia, arquitetura, enfim, com setores específicos. No caso, os construtores também. A Secob foi convidada a discutir o plano diretor antes dessas audiências da Câmara, Luiz? Sim, sim. A Secob participou desde o começo, em todas as reuniões do CMDU, foram 61 reuniões, mais 9 audiências públicas da Prefeitura. Em relação à divulgação, eu acredito que ela foi divulgada como hoje foi a da Câmara. A Câmara foi bem mais. Foi bem mais. Eu participei das 8 que tiveram, eu participei de 5 que tiveram da Câmara. Então você pode falar Então, realmente, tinha bastante gente. Mas, realmente, a população está muito desinformada a respeito do plano. Teve uma pesquisa que diz que 90% nem sabia que estava mudando o plano. É isso mesmo. Você nota até pelo que era dito. Às vezes a população, alguns municípios... Ia lá reivindicar, né? Alguns municípios iam lá e faziam reivindicações que não tinham nada a ver com o tema que estava sendo abordado. Agora, eu acho que a questão dos conselhos me preocupa muito quando essas discussões partem dos conselhos municipais. Primeiro porque nós sabemos que a paridade nos conselhos municipais é questionável, né? Sim. Você tem 50% da sociedade civil, 50% do poder público. E aí você tem a liberação, né? O secretário, um chefe de departamento, ele tem muito mais, como faz parte do currículo de trabalho dele aquela atividade, ele está liberado das suas atividades. E a sociedade civil nem sempre consegue conciliar. Então, quando você tem determinadas reuniões de conselho, normalmente o poder público está muito bem representado e a sociedade civil nem tanto, em razão desse desencontro de datas, às vezes até de horário. O Condema, por exemplo, que a Secob deve acompanhar suas reuniões, o Condema se reúne 9 horas da manhã de dia de semana. Então não é todo trabalhador... Também. É quarta-feira, 90% das reuniões são quarta-feira às 9 horas da manhã. O que eu acho errado. Como é que você discute um tema tão importante como o plano diretor de manhã? Se você tem uma agenda de atividades, né? Você acaba inviabilizando que muithos compareçam, né? Isso deveria ser à noite, né? É, claro. Como foram as audiências, talvez essa participação em razão dos horários, viu, Luiz? É uma questão... eu acho que também isso ajudou muito nas audiências da Câmara, o horário era sempre às 7h30 da noite, teve bastante participação na última, que foi lá no... Itinerante também, isso, cada dia em todas as regiões, tivemos até no Caruara. Até no Caruara. Tivemos uma no Caruara. E que é um tema, eu não sei como os construtores, como a Secob vê, mas hoje a área continental de Santos deve ser estudada. Afinal de contas... Exato, estão criando aí 9 novos bairros aí na área continental. É uma área que agora nós estamos começando a estudar de acordo com o que for ter de infraestrutura, que é uma preocupação, que não adianta querermos ir para lá se não tiver uma infraestrutura. Então acho que esse plano e também... acesso, né? E acessos bons, que nem como essa ligação seca Santos-Guarujá, que é uma coisa que precisa e tem que sair um pouco da parte política para a parte prática e ser viabilizada da melhor maneira. Você acha que a área continental ela tem um fim mais residencial ou industrial ou de turismo? Eu acredito que vai ser mais industrial, mas vai ter a parte residencial porque vai ter muito campo de trabalho.
Legal. Então, acredito que muitos vão querer morar perto da área de trabalho. Então, vai ser um crescimento enorme. A projeção aí é triplicar a capacidade portuária. Então, acho que vai virar uma área... Porque lá está definido o que é área residencial, o que é área industrial. Foi definido, já foi definido no plano, está explicando exatamente como vai funcionar. Como vai poder operar essa questão. Exatamente. E você tem o Embraport, que é do lado de lá, não é? Você vai ter também Barnabé Bagres, que é na margem esquerda, quer dizer, o trabalhador não vai ter que se movimentar, de certa maneira, há uma proximidade. Rogério, nesse aspecto houve uma preocupação para alguns setores, e principalmente do Grupo A Tribuna, em realizar uma discussão do que se quer para a construção civil nos próximos anos, né? E vocês, inclusive, fizeram uma viagem a Barcelona. Deu para aprender muito em Barcelona? Deu para aprender com a experiência que eles tiveram lá, porque eles tiveram problemas que são semelhantes ao que nós estamos enfrentando hoje. Então foi muito interessante, porque veio a calhar justamente esse fórum que foi realizado, porque nós estávamos discutindo o plano diretor e tudo isso, que agora já foi discutido, se existe alguma outra coisa que poderia ter sido mudada. Agora é esse plano que está aí e tudo. E o importante é que nós precisamos agora pensar na nossa cidade e aproveitar, por exemplo, e principalmente nós temos aquela área toda do Valongo, do Paquetá, aquela parte toda do mercado, que são áreas degradadas e que precisam, e que nós, principalmente os empresários da construção e que a cidade inteira, precisa fazer alguma coisa para mudar aquilo. Olha, eu tenho uma informação, dia 22 será lançada a pedra fundamental do prédio da Petrobras. Então, que isso é um start, que, por exemplo, que pode ser, que vai dar para que a gente revitalize aquela área. Então, aquilo é um espaço, é uma área nova na cidade, nova no sentido de que a gente pode estar fazendo alguma coisa nova. E em Barcelona, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma iniciativa que foi feita lá, foi realizada lá, e que pode ser feita aqui, que é uma ideia bacana. O que nós temos aqui hoje no centro, que eu acho que é prejudicial? Você sabe que hoje deu 5, a partir das 5 horas, 5 e pouco, a cidade praticamente morre, porque é só comércio. Então fecha tudo, então o que tem de residência é cortiço, é pouca coisa. Então lá eles incentivaram uma ocupação mista. Então a prefeitura ela incentiva você, por exemplo, a adquirir uma área e você doa 30% para a prefeitura e você constrói nesses 70%, você constrói e a prefeitura deixa você, ela te dá 10% a mais de aproveitamento. E nesses 30% ela faz habitação residencial, em outro local, não é isso? Cunho social. Mas é em outro local? Não, até no mesmo local. Tá. Para que você tenha, no período da noite, você tenha residência, então você tenha comércio, então você tenha atividade no bairro durante o dia. Você acha que a revitalização do centro, ela pode ser mais pujante se tiver moradias, é isso? Eu acho. Moradia e comércio, funcionando de dia e de noite. Então você dá vida para o entorno. Se a gente permanecer do jeito que está, por exemplo, só com escritórios, durante a noite, você não tem vida. E você precisa ter vida durante todo o dia. Então lá, por exemplo, eles fazem habitações para jovens, para incentivar, e você aluga só por 5 anos. Então aquele jovem que está começando a vida, que está na faculdade, ou que é casado, recém-casado, e está primeiro